Gente, semana passada, as atividades que eu dei para vocês no Aprender Sempre, nós paramos na página 113, exercício 5. O exercício 5 está pedindo para a gente fazer construções, né, de senoides e cossenoides no GeoGebra. Porém, como eu sei que a maioria, né, é difícil, é complicado fazer no celular, nós vamos fazer à mão mesmo, tá? Olha lá, agora os gráficos serão construídos com auxílio do software GeoGebra. Represente graficamente as seguintes funções trigonométricas: y igual a cosseno de x, y igual a seno de x, y igual a menos 3 vezes o cosseno de x, e y igual a 2 vezes o cosseno de x, tá? Gente, então vamos lá. Nós vamos construir o primeiro aí, que é y igual cosseno de x. E eu vou construir no mesmo sistema de eixo, até para vocês verem a diferença, o y igual seno de x, tá? Então, vamos lá, no mesmo sistema de eixo. Primeiro, nós vamos construir o quê? Cosseno de x e depois o seno de x. Nós vamos montar tabelinhas, tá? X, cosseno de x, x, seno de x. Pessoal, analisando a circunferência trigonométrica, nós sabemos que o raio dela vai de 1 até menos 1, tá? Aqui é o 0. O eixo na horizontal é o cosseno. E o eixo na vertical é o quê? O seno. Então, vamos lá. O que nós vamos colocar aqui? 0, π sobre 2, né? Ou 90 graus. Π, ou 180 graus. 3π sobre 2, né? Ou 270 graus, né? Que é a mesma coisa. 2π ou 360 graus, tá? Um tá em graus e outro em radianos, certo? Onde que eu vou colocar esses valores? É como se eu pegasse uma tesoura e abrisse a minha circunferência. Então, vai ficar assim, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Ó lá, seguindo a circunferência, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Então, vamos lá, cosseno. X, vou marcar 0. Qual que é o cosseno de 0? É 1. Olha lá, passa em 1. Π sobre 2. Qual é o cosseno de π sobre 2? O eixo do cosseno não passa aqui em π sobre 2, ou seja, é 0. Qual que é o cosseno de π? Olha lá, menos 1. Cosseno de 3π sobre 2. O cosseno, esse eixo do cosseno não passa aqui em 3π sobre 2. Então, é 0. E o cosseno de 2π é 1, certo? Agora, o seno, tá? Vamos lá. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Então, vamos lá. Seno é esse eixo aqui na vertical. Qual que é o seno de 0? O seno não passa aqui em 0, então é 0 mesmo. Seno de π sobre 2, passa aqui em cima em 1. Seno de π, o eixo do seno não passa em π, então é 0. 3π sobre 2, passa aqui, ó, em menos 1. E seno de 2π, 0, tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos construir o cosseno. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ligar os pares ordenados aqui, ó. 0 eu vou ligar com 1, então vai ser aqui em cima. π sobre 2 com 0. Aqui. Π com menos 1. Não, π com menos 1. 3π sobre 2 e 0.
2π com 1. Certo? Aí, só ligando os pontinhos, sem fazer bico, por favor, tá? Ó, não tem bico, viu, gente? São curvas, tá? Olha lá, esse é o cosseno de x. E o seno? Pessoal, vamos ligar do mesmo jeito agora na tabelinha do seno. 0 ligo com 0. Π sobre 2 com 1. Π com 0. 3π sobre 2 com menos 1. 2π com 0. Olha lá. Esse é o eixo do seno. Então, gente, ó, vocês viram a diferença, pessoal, de um para outro? Olha lá, o cosseno, ele geralmente ele não começa em 0, ele começa lá em cima em 1, tá? Olha lá. A partir de 2π, desse período aqui, ele começa a se repetir novamente, infinitamente, certo? E já o seno, né, senoide, ele começa em 0, tá? E quando ele termina, o período dele, que é 2π, ele começa tudo novamente fazendo o mesmo movimento. Então, as duas funções, né, são periódicas, né? O período é 2π. Como assim o período, gente? É quando ele começa até onde ele termina. E nesse gráfico aqui, a função y de seno de x, o período é 2π, tá? E o cosseno, a mesma coisa, ele começa aqui e ele termina onde? Ele termina em 2π. Então, vocês viram a diferença do seno, que é o verde, para o cosseno, que é o vermelho? O próximo gráfico aí, pessoal, é menos 3 vezes seno de x, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos montar a tabelinha. X, seno de x, menos 3 seno de x, tá? Eu vou construir os dois no mesmo sistema de eixos, os dois assim, o seno de x e o menos 3 vezes seno de x, para vocês verem o que acontece quando nós multiplicamos o x, tá? A diferença. Então, vamos lá, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vamos lá, qual que é o seno de 0? Esse é o eixo do cosseno e esse é o eixo do seno, tá? Cosseno e seno. Não tem seno de 0, então é 0 mesmo. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0, não tem. Seno de 3π sobre 2, menos 1. E seno de 2π é 0, tá? Então, vamos lá. Agora aqui, ó, menos 3 vezes seno de x. Gente, esse é o seno de x. Então, o que você tem que fazer? Menos 3 vezes esses valores aqui. Menos 3 vezes 0 é 0. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Menos 3 vezes 0 é 0. Menos com menos é mais, então 3 vezes 1 é 3. E menos 3 vezes 0 é 0. Tá? E agora nós vamos construir. Primeiro, eu vou construir o gráfico normal, né? O seno de x, como aquela hora. E depois o menos 3 vezes seno de x, para vocês verem o que muda, né? O que muda. Então, vamos lá. 0, eu vou ligar com 0. Vocês viram? Ele sempre vai começar em 0. Π sobre 2, eu vou ligar com 1. Olha lá, π sobre 2, esse aqui eu fiz mais baixinho, tá? Porque senão ele ia ficar muito alto, né? Π eu ligo com 0.
3π sobre 2, eu vou ligar com menos 1. E 2π com 0. Construindo, então, a minha senoide, olha, ela fica assim. É aquela mesma do exercício anterior, tá? Só que aqui no caso, ela só ficou mais baixinha, viu? Aí dá a impressão que ela tem bico, mas não é bico não, tá, pessoal? Essa é a função seno de x. Agora, nós vamos construir menos 3 vezes seno de x para ver o que acontece. Olha lá, 0 eu vou ligar com 0, vocês viram? Começou no mesmo lugar. Π sobre 2 eu vou ligar com menos 3. Olha lá, aqui embaixo, ó. Π eu vou ligar com 0. 3π sobre 2 com 3, lá em cima. E 2π com 0, tá? Aí, desenhando, né, nossa senoide, começa em 0. Lá, ela ficou bem mais longa, né? Olha lá, o que aconteceu com ela? Como é negativo, menos 3 vezes seno de x, você viu que ela inverteu, né? Ela era para cima, mudou para baixo. E como o valor tá multiplicando aqui o seno, ele mudou o quê? Ele teve alteração no quê? Nessa distância aqui, ou seja, na amplitude, tá? O período não mudou. Olha lá, continuou o mesmo período, foi até 2π. Né? Mas quando o valor multiplica, o seno ou o cosseno no caso, ele muda o que? A amplitude dela, tá? Ou para cima, se for valor positivo, ou para baixo, se for valor negativo, certo?